Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Hiperbórea, aqui do segundo círculo, voltando às nossas atividades, nas quais nós falaremos sobre literatura, poesia, arte, cultura e, em especial, sobre simbolismo e metafísica. Na aula de hoje, nós trataremos de um soneto de Camões que protagonizou várias discussões, especialmente na Academia Portuguesa. Um soneto um tanto famoso, que provavelmente a maioria de vocês conhece, que é aquele soneto que diz o seguinte: transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas que linda e pura semideia, que, como acidente é seu sujeito, com a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. É importante nos atermos a cada um desses versos. Houveram algumas interpretações, ou melhor, houve algumas interpretações acerca do conteúdo de Camões, porque muitos atribuíram a esse conteúdo uma leitura tão somente literal e, inclusive, negaram uma leitura anagógica, o que é algo lamentável, no mínimo. É basicamente você propor que não existe a possibilidade do mais elevado e tão somente uma leitura que cabe à mediocridade. Essa é uma linha de pensamento realmente muito equivocada, que diz que você só pode interpretar uma obra de arte segundo as intenções do autor. Mas quem é capaz de penetrá-las completamente, mesmo quando esse autor deixa registrado quais eram essas intenções? Então, o que escapa disso é a capacidade de você ver a coisa em si. Especialmente como Schopenhauer coloca. Essa incapacidade de ver a coisa em si é em detrimento do que ele vai chamar de fenômenos. As categorias de Kant que ele vai reduzir a 3, espaço, tempo e causalidade. E a impossibilidade de penetrar as ideias. Isso também vai de encontro, essa leitura que nós estamos criticando aqui, a teoria da visibilidade pura, desenvolvida por Spencer e, posteriormente, cristalizada, formulada por Heinrich Wölfflin, que vai propor você ver a obra em si. Ver a coisa em si. Mas esse é um pensamento, na verdade, que não é original e está presente em vários lugares do mundo, em diferentes épocas, sendo exposto sob diferentes maneiras, através de diferentes códigos retóricos. Além disso, para compreendermos esse soneto, eu proponho nós o analisarmos em paralelo com um outro, também muito conhecido, que diz o seguinte, até eu suspeito que até mais conhecido, especialmente em Portugal, que diz o seguinte: enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse,
minha escritura algum juízo isento, escureceu-me o egênio co tormento, pera que seus enganos não dissesse. Ó vós que são sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades pura são, e não defeitos, entendei que, segundo amor tiverdes, tereis entendimento dos meus versos. Um dos amigos de Camões, que o ajudou a voltar para Portugal enquanto ele estava perdido e atribulado no Oriente, Diego Couto, propôs que esse soneto capitulava uma série de outros que ele chamou de série de Parnaso, ou série do Parnaso. E, de fato, quando nós comparamos esse soneto com outros, ele tem um teor introdutório de apresentação, porque, vejam, ele traz instruções para a interpretação da obra de Camões, inclusive os Lusíadas, compartilhando de uma abordagem que nós encontramos, por exemplo, em Dante, quando ele propõe os 4 níveis de leitura, em especial o anagógico, que é o que mais nos interessa. Então, veja, entender que, segundo amor tiverdes, tereis entendimento de meus versos. Então ele coloca uma condição. Vocês vão entender muito mais os meus versos conforme amor tiverdes. E aqui tem uma informação importante. A palavra amor, nesse caso, nesse final, está em letra minúscula. Por outro lado, a palavra amor nos outros versos anteriores, nas 2 aparições dela, está com A maiúsculo, assim como fortuna. Então, essa fortuna não é qualquer fortuna, esse amor não é qualquer amor. São personagens que ele coloca aqui. É a fortuna e o amor. Então veja, enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento. Então vamos colocar da seguinte maneira, a fortuna quis algo. Porém, isso vai ser obstado pelo amor. Porém, temendo amor, então essas 2 potências metafísicas de fato se relacionam através de uma tensão. Elas estão ali tensionadas. E a obra de Camões vai girar em torno do joguete dessas 2 tensões. Isso aparece sob alguma medida nos Lusíadas, na medida em que a jornada de Vasco da Gama é gerenciada por 2 potências, Dionísio e Afrodite. Aparecem outras, mas essas 2 meio que disputam o tropos da obra até a sua consumação. Então, nos atendo aos Lusíadas brevemente. Aqui nós temos 2 forças relacionadas a potências venusinas, a saber, Afrodite e Dionísio, que se relacionam ao patos, que se relacionam à paixão e que são colocadas uma contra a outra. Normalmente, a pessoa que se debruça inicialmente sobre esses temas, ela julga que existe uma polaridade exclusiva entre forças quitônicas e celestes e coisas do tipo. Forças apolíneas e o seu contrário e por aí vai. E não é o que ocorre aqui. Então, de maneira sumária, nós temos, em certa medida, 2 tipos de paixão, 2 tipos de amor que se confrontam.
Aqui existe uma herança cavalheiresca da qual Camões bebe, porque ele fazia parte de ordem de cavalaria, aquelas típicas ordens de cavalaria ibérica, das quais, por exemplo, não só o Vasco da Gama, mas até mesmo Pedro Álvares Cabral também fazia parte, que vão carregar a cruz de Malta ali nas velas, e isso vai ter raízes nos Fidelis de Amore, do qual Dante fazia parte. Então, mais do que o conceito, o termo amor vai ser importante para essas pessoas. Sendo um termo amplo, um termo que você consegue descompactar, porque ele vai se identificar desde o amor nas relações sexuais até o amor de Diotima, que Diotima comunica a Sócrates, isso é contado no simpósio, no banquete, por Platão. Então esse termo amor, ele vai ser descompactado e ele vai ter múltiplas camadas, múltiplas acepções que se interpolam e se interrelacionam. Então nós podemos dizer que Dionísio é um nível de amor e Afrodite é um outro nível de amor, dentre tantos outros possíveis. Dionísio sendo relacionado a uma paixão, a um amor mais quitônico, e Afrodite aqui sendo aquela Afrodite uranita, Urânia, a Urânia de Botticelli, que nasce das águas, que nasce do céu, que é uma representante da faculdade produtiva e fecundativa de Urano. Então você tem o mar, você tem Urano, e Urano fecunda o mar, e do mar surge essa Afrodite Urânia. Então nós temos essas duas potências ali se obstando mutuamente. Isso vai aparecer na fortuna, isso vai aparecer nesse amor, não exatamente, mas de maneira semelhante. Ok? E Camões, enquanto vate, enquanto aquele que vaticina, enquanto poeta, enquanto o artista profeta que Schopenhauer propõe, ele vê o engenho dele estando sob essas duas potências, a fortuna e o amor. E enquanto artista nós percebemos isso. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento. Então o artista, no seu processo criativo, ele se vê sob a fortuna que meio que lança essas inspirações que ele capta e comunica na sua obra. Então, o bom artista, ou o artista que está mais consciente dos seus processos internos, por vezes, quando não sempre, na verdade, ele começa a entender que ele não é um criador, mas ele é um comunicador. Ele é um hierofante, ele é um pontífice. Ele comunica coisas de um nível ontológico superior e as cristaliza nas suas obras de arte. Sendo a obra de arte uma espécie de ponte que interliga mundos. E aí vocês devem lembrar que na Divina Comédia, por várias vezes, Dante Alighieri chama Virgílio de Vate. Ele chama Virgílio de Vate, que a gente pode traduzir literalmente como profeta. E Dante se coloca como discípulo de Virgílio e como continuador de uma tradição hermética, sendo ele também um desses profetas que faz parte dessa cadeia de tradição. Então, o artista ele se vê nesse caso. Porém, temendo o amor que aviso desce, a escritura dele, aviso algum juiz isento, escureceu o engenho com o tormento para que seus enganos não dissesse. Então, o amor aquele funciona meio que como o amor entidade,
esse amor uranita funciona como um freio de arrumação. Porque, veja, o artista, ele tem essa intuição que aparece como um raio meio disruptivo de luz, que vem e vai, que ele não consegue pegar com as mãos, entre aspas, mas na medida em que ele tem essa intuição, e na medida em que ele faz a obra de arte, ele percebe que aquela obra de arte não consegue comunicar totalmente a intuição que ele tem. A obra de arte, ela comunica em certa medida, ela comunica proporcionalmente, ela comunica com certas limitações de técnica, tecnológicas, limitações que advêm do próprio engenho do artista. Então o artista, em um momento, ele percebe: eu não sou perfeito, eu tenho limitações, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar buscando me aprimorar e jamais vou alcançar a excelência. Aí nós lembramos de Leonardo da Vinci, que no leito de morte diz o quê? Pede desculpa a Deus e aos homens por não ter sido tão excelente quanto poderia. E ele foi um grande artista. Mário Ferreira dos Santos vai até dizer: Leonardo da Vinci, um dos grandes pitagóricos, um dos grandes que estavam nessa cadeia de transmissão, que é a mesma de Virgílio e Dante aqui nesse caso, literalmente, tá? Literalmente. Então, esse soneto, que vai ser estudado por Diogo Couto, ele descreve esse processo criativo interno do artista, mas não no nível psicológico, mas pondo a psicologia do artista em referência e em comunicação com esse domínio metafísico. Isso é extremamente interessante, extremamente importante de termos em mente. Para mim é muito mais fácil entender isso porque eu sou artista. Então meio que eu vivo isso diariamente. Por exemplo, tem certas coisas que eu aprendi que eu só consigo comunicar através de poesia. E em algum dia eu vou compartilhar com vocês esses escritos que eu fiz à mão há alguns anos atrás, inclusive. Aconteceu literalmente de eu acordar no meio da noite, pegar o papel e escrever deitado na cama. Eu tenho esse hábito de deixar um caderno do lado da cama, porque às vezes eu acordo à noite com alguma intuição e anoto. Então veja, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, aí entre travessão. Verdades puras são e não defeitos. Né? Entendei que, segundo amor tiverdes, tereis entendimento de meus versos. Então aqui Camões não só fala das obras dele, mas ele traz isso para uma teoria da arte mais ampla. Quando lerdes num breve livro, não necessariamente meu, mas de outras pessoas, casos tão diversos, as efemérides narrativas que nós encontramos na Comédia Humana de Balzac, ou nos romances de Dostoiévski, que eu estou com o braço para cá porque os meus livros de Dostoiévski estão nessa direção, ou em Don Quixote, não são defeitos, não são pura fantasia e ficção, mas são verdades puras. E aqui a gente tem que assinalar essas verdades puras, porque aqui verdades puras se associa ao mundo das ideias platônicos. Então o artista, ele está em comunicação com essas ideias e ele comunica através dos versos nas obras poéticas, e aqui a gente faz uma transposição. Comunica nas diferentes formas próprias a cada mídia, a cada tipo de arte. Como eu sempre gosto de ensinar, na poética, Aristóteles ele trata do enredo e do espetáculo. Ele diz que